E aí, galera, beleza? Galera, se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão achar as lives aí que a gente fez com todo mundo até agora, menos com o professor Filipinho, que até então não sabia como é que pegava as lives do Instagram. Tô aprendendo agora, na verdade. E aí ela só fica um dia, tá? Ela só fica um dia live. E aí eu perdi o prazo. Aí quando eu instalei o programa, eu não sabia, eu achei que ela ficava lá igual o Facebook. Então agora eu tô salvando elas e colocando no YouTube, o pessoal quiser assistir, quem não teve a oportunidade de assistir. Acabou de entrar aí, meu querido Lua Branca. Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Como é que tá a nossa capital? Em breve a gente vai estar batendo aquele papo aí, nós dois também, mestrando Lua Branca. Aí entrou aqui o nosso querido contramestre Pestana, também popular Cláudio Honor. Olha, quem tá aqui é o Tijolo. E aí, Tijolo, como é que você tá? Maicon Tijolo. Rapaz, como é que faz aqui? Eu esqueço toda vez, no bonequinho aqui, achei. Vamos chamando aqui ele pra nossa live. As coisas retornando aos normais aí aos poucos. E aí, meu querido, como é que você está? Tô bem. E como é que o senhor tá aí? Tô bem, graças a Deus, as coisas aos poucos retornando ao normal. Aqui também tá voltando aos pouquinhos, vai voltando ao normal, né? Essa pandemia deu uma parada boa, mas estamos aí firme e confiante que logo tudo volta ao normal. Rapaz, parada boa, que foi necessária, mas que realmente deu um baque bem grande em todo o comércio, deu um baque em todos, principalmente setores que mexem com atividade física, né? Deu uma parada boa mesmo. Sim. Por um lado foi bom, mestrando, porque aí o pessoal pôde refletir, né, em várias áreas, né? A gente consegue, nessa paradeira, a gente consegue refletir e ver aonde a gente pode investir, aonde estamos errando, aonde estamos acertando, onde devemos parar e onde devemos continuar caminhando, né? Sim, até recentemente conversando com a Lucy, a gente estava falando sobre essas questões. Muita gente aí se achando preso dentro da própria casa, né? Para analisar se está junto com a sua família, você está num local que você construiu, o seu lar, e você está se sentindo preso porque você não pode ir no cinema, não pode ir em algum lugar assim, jogar uma bola. Como é ser preso junto com a família? Como deve ser ruim isso, né? Na verdade, o maior bem que pode ser dado à família é estar junto e ser considerado ruim isso, né? Eu falei com alguns irmãos aqui, né? Porque assim, eu já faço trabalho com família, né? Então eu falei assim que é importante a gente, querendo ou não, por mais que eu seja caseiro, seja familiar bastante, eu sou muito, muito família, mas mesmo assim a gente começa a rever e conhecer parte da família que a gente deixou de esquecer. A gente começa volta a valorizar momentos e coisas que a gente esqueceu de valorizar, né? Exatamente, é a mais pura realidade isso daí. Vamos dando uma conversada aí, a galera entrando, vi que o Urubu entrou ali, a Pri, tudo bom, Pri? Como é que você tá? Urubu, meu querido, tem algumas pessoas que eu ainda não conheço ali, pelo nome. E aos pouquinhos a gente vai batendo esse papo aqui, olha o Macaco chegando aí, tudo bom, Macaco Branco? O popular Baby Sauro. Esse é o Baby Sauro mesmo, não tem jeito não. Meu querido, contramestre Pestana, que no meu consentimento, mas não pode e nem vale de nada, se a gente for botar assim, mas é um cara que já deveria estar galgando aí o grau de mestre de capoeira, tá, pelo tempo de batalha e jornada que tem aí. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, quando você começou, qual cidade você começou, quem foi o mestre que você começou, até a gente tá chegando aos poucos aos dias de hoje. Conta pra gente como é que foi o seu início na capoeira, meu querido. A capoeira na minha vida, ela começou mais por visita, né? Através do meu pai, que é o baiano das antigas, e através dos meus primos. Então, por volta de 84, meu pai mas das antigas mesmo, né? Aquela época, meu pai falava que ele fazia berimbau, ele só conhece a Angola, e essa Angola de hoje ele não reconhece também como capoeira. Ele não consegue assimilar essa capoeira Angola de hoje, nem essa capoeira que a gente pratica hoje em dia. Ele respeita, mas não consegue assimilar. Ele fala que ele fazia berimbau com a cabaça cortada ali na faquinha feita de pedra e era feita com cipó, né?
Então não tem esse som nosso, que a gente, o berimbau da forma que a gente tem. Só que ele é muito restrito, né? Ele não fala muito porque ele lembra das dificuldades, né? Então, assim, na terra dele, na Bahia, no interior, a comida mais cara que ele tinha lá era jaca, né? Quando conseguia comer o caroço da jaca, ele fala. Então ele não gosta muito de lembrar. Então, a capoeira para ele é rastejar igual uma cobra, você tem que estar o tempo todo no chão, subir mesmo só para você poder ter uma agilidade um pouco maior, mas ele é aquela capoeira sem um pouco instrumento mesmo. Ele é aquela capoeira, digamos assim, do quilombo mesmo, né? Para ele tem que treinar no mato, no quintal. Para ele não existe tatame, não existe parede, é mato, é quintal e pronto. Não tem outra situação. E meu pai, ele sempre tinha isso na mente dele. Então, quando nós estávamos em Ji-Paraná, foi onde eu conheci a capoeira, né? Então tinha o Gilson, o Gato Preto. Então eu treinava meu primo Davi Branco, meu primo Derito, né, que treinavam com o mestre Gilson, e eles me levavam. Tinha meus primos de São Paulo, que vinham de São Paulo para cá, uma capoeira muito superior à que tinha em Ji-Paraná. Então essa foi a minha primeiro início com a capoeira, né? Foi por volta de 84, 85, 86, quando eles me levavam para as rodas para que eu me apaixonasse por ela, mas eu era apaixonado por karatê. Então, assim, mas em 88, eu comecei a fazer karatê Shoriji Ryu, que é do Márcio Rogério, Sansei Pompeu, né, que são de Ji-Paraná. Mas em 89 eu escutei o som de berimbau, porque eu treinava no CSU em Ji-Paraná, e o professor Adilson, formado do mestre Gilson, estava dando aula, e eu saí dali e fui ver. Aí foi o meu primeiro registro numa academia, em uma academia de capoeira. Só que eu treinei segunda, quarta, na sexta-feira, hoje mestre Massarico, né, José Carlos Alves, que é na época era professor, foi fazer uma visita. Aí foi lá, finado Paulinho, né, finado Paulinho Lima, foi lá professor Borracha, foi a Tata, né, que são filho deles, o Mussa. Então eles foram lá. E eu ficava encantado de ver aquela movimentação deles muito ligeira, e eles subiam e desciam ao mesmo tempo. Então eu fui conhecer a Academia do Massarico. Aí foi a segunda academia minha registrada em 89. Só que eu já tinha sido graduado da corda verde na época pelos meus primos, né? Mas isso são histórias que foram apagadas com o tempo, né? Quem me conheceu sabe da história. Então, em 89 até 93, eu treinei com Massarico, né? Foi aonde eu comecei a me interessar novamente pelo karatê, mas continuava praticando a capoeira. E aí, em 90 tivemos um problema com o professor Finado Paulinho, que bateu no rapaz. Em 94 mataram ele. Foi aonde a Senzala da Bahia, né, que o nome do grupo era Associação de Capoeira Senzala da Bahia. E então, em 94, ele agrediu um rapaz. Em 90 e 94, ele foi assassinado. E o que aconteceu? Aí a Senzala da Bahia se desmanchou, né? Nós tivemos que sair um pouco da cidade. E aí, de 94 para 95, eu procurei o Mestre Azulão, que até então era o grupo assim, que mais tentei entrar para o grupo Mambás, do Mestre Tasso, mas eu não me adaptei, não me encaixei, eles também não se encaixaram comigo, né? Mas aí, de 94 para 95, eu fui para Zambi, onde eu já era corda amarela. Na época era corda amarela, terceira graduação. Tá? Então, de lá para cá, eu sempre treinei com o Mestre Azulão, a graduação de professor. Quando eu voltei, em 97, que eu fui para Curitiba, em 97, a minha graduação de instrutor foi no mesmo ano que o Caveirinha se formou a professor, que ele veio de São Paulo, que lá para dar aula tem que ser formado, né? Tem que ter um evento, tem que ter um registro. Hoje aqui também está sendo assim, né? Em 97 em Curitiba já era assim também, tá? Então assim, em 97 foi onde a capoeira mudou. Então a minha capoeira antiga era o que? Era queixada, armada, a meia-lua, e soco, e galopante, e rasteira, e mortal. Né? Mas em 97 eu conheci o Mestre Sergipe, foi um cara que mudou a minha forma de pensar. Conheci o burguês, o pessoal da Muzenza, aí conheci a Badá Capoeira, e fui conhecendo grandes grupos de capoeira, e grandes capoeiristas com a mentalidade que a gente tem hoje, né? Foi onde eu comecei a ver a capoeira como um negócio e algo que pode transformar a vida da pessoa não só em parte de luta. Tá? E depois de um tempo eu procurei o Mestre Azulão. 97 eu fiquei aqui, 98.
99, 2000, fiz um trabalho aqui, eu cheguei a ter 3.000 alunos na Vilhena, tá? De setembro de 97 até 2000. 99 foi o último evento que eu participei em Pimenta Bueno. Em 2000 já não participei mais, tá? Foi aonde eu conheci Cristo na minha vida, onde eu me tornei cristão, tá? E eu estava com muitos problemas e não estava encontrando apoio em lugar nenhum. Hoje eu falo, eu não quis apoio de ninguém. Hoje eu não culpo ninguém. Eu não quis apoio. Fiquei um longo tempo afastado de todas as rodas de capoeira, de todo evento de capoeira, mas nunca deixei de buscar e nunca deixei de treinar. Tá? E depois de um determinado tempo, quando eu resolvi voltar aos eventos, eu procurei o Mestre Azulão, mas não encontrava. Até que em 2009 eu sofri um acidente. Mas aí eu já estava fazendo jiu-jitsu, fazia boxe, fazia muay thai. Então, assim, para desenvolver um pouco mais rápido, e quando eu comecei, que eu resolvi viajar ao estado para encontrar alguém para somar, foi quando eu sofri um acidente, né? No dia 11 de abril de 2009, tá? E aí, em 2010 foi quando eu encontrei o senhor. Foi aonde eu comecei a fazer o tratamento, não vou esquecer disso nunca. Algumas pessoas me perguntam, por que você tem tanto carinho pelo mestrando Hugão? Eu falei, não, não é pelo mestrando Hugão, é pelo Hugão, é pelo Hugo Zanoli, é pelo que ele fez por mim no período em que eu mais precisei na minha vida, estava lá o Hugão. Então isso eu vou esquecer nunca. E aí foi quando eu comecei a conversar, e o mestrando Hugão sabe disso, que eu não lembrava de nada de capoeira, só lembrei um pouco porque ele começou a puxar na minha memória, porque eu fiquei 90 dias com amnésia. E aí de 2010 que eu encontrei o senhor, aí que a minha mente começou a recordar e as coisas vêm recordando. Até fiz uma música e dei ela pro senhor, né? O swing, né? Depois aí eu vou levar a música, dei ela pro senhor, cantei pro senhor ouvir. E algumas pessoas perguntam, por que swing? Porque a palavra swing em inglês quer dizer ginga, né? Então é a ginga no abraço e me chamou a atenção. Então, essa música foi feita pro senhor, tem até um refrão que fala do senhor, né? Mestrando Hugão, na época era professor, mestrando Hugão me falou. Então a música tá aí. E assim, essa é a minha história. Então de lá para cá, eu comecei a recordar muitas coisas. Passei um período de experiência no Abraço, né, namorando o Abraço Capoeira, né, como o senhor falou. Tive minhas falhas devido a algumas situações na minha vida, mas assim, o senhor sempre centrado, né? Sempre centrado e sempre ali preocupado com a pessoa, não com o grupo e nem com quem vai ser, quem vai deixar de ser, mas é aquele carinho que eu falo sempre para as pessoas. O objetivo é o que? Independente de onde vai estar, o que importa é você melhorar, né? Sempre. Esse é um resumo rápido da minha vida capoeirística, né, mestre Hugão? Sem falar a Roda da República de 97, que eu estou procurando ela até agora, que eu saí de lá desmaiado. Até hoje procuro o caminho dela, não consegui achar. O pessoal acha ela, a Roda da República, eles acham ela pesada hoje, porque não conheciam ela em 97. Tem umas figurinhas novas ali naquela época, né? Uns meninos novos, né? Com todo gás para poder colocar ali. Mandar um abraço para todo mundo que chegou agora aí, que tá chegando. Eu vi que o Romário chegou ali, o professor Filipinho chegou por aí também. Eu vi até o Alex ali também. Um abraço pra galera. Meu querido, você contou um pouco da sua vida nessa trajetória sua. Você fala que você praticou diversas artes marciais. Eu sou apaixonado por arte marcial também. E você falou uma coisa interessante. O que te chamou a atenção mais na capoeira foi a musicalidade. Você sempre foi um cara que eu sempre ouvi falar do Pestana, do Contramestre Pestana, hoje Contramestre Pestana, na época professor Pestana, pela agilidade e pela movimentação da capoeira. Uma capoeira bonita, uma capoeira mais solta, muito diferente, inclusive, do que tinha às vezes naquela época, a capoeira mais dura, mais fechada. Tá. Como é que era o Contramestre Pestana naquela época, quando ele queria jogar aquela capoeira mais, de repente, mais floreada, mais bonita, com aqueles capoeiristas que jogavam aquela capoeira mais seca, mais fria, mais dura, mais trocação mesmo? Porque eu sei que o Contramestre Pestana nunca fugiu. Mas como é que era essa adaptação? Você querendo fazer uma capoeira e a roda chamando você para outra capoeira? Mestrando, foi difícil. Esse foi um dos motivos que eu me afastei, né, mas continuei buscando para fora, né? Esse foi um dos grandes motivos que eu me afastei, foi devido a isso. Eu entendi, eu sabia de muita história da capoeira, mas eu descobri em 97 que eu conheci ela pela metade.
É a mesma coisa que saber o nome de eu conhecer o Filipinho só por Filipinho, o Hugo Zanoli por Hugão, mas não saber o sobrenome, endereço, nem história. E eu era um capoeirista, assim, eu tinha muita bagagem, mas ela era por pedaços, porque era muito difícil chegar aqui. Então, quando eu voltei de 97, a capoeira que eu me apaixonei eu chamo ele de mestre, mas é o instrutor urubu do Abadá, né? Do Acre, quando ele foi de Paraná no Colégio Visão, através do professor Mildinho. O jogo dele foi que me encantou, que eu fui buscar para fora, né? O estilo de jogo dele. Então, assim, para mim eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu entendi que eu não precisava bater no outro capoeirista. Eu não precisava agredir o outro capoeirista. Eu não precisava provar para ninguém que eu era bom de capoeira agredindo ou batendo. Né? Eu entendi que para mim ser um bom capoeirista, no momento, até um treinamento que eu fiz com o senhor aí no Encontro Pedagógico em Pimenta, que eu fiquei encantado com esse treinamento, você não deixa eu participar mais, e que o senhor mostrou um galopante e uma rasteira e eu parei. E o senhor disse para mim assim, continua. Eu falei, não tem como continuar, só o galopante derrubava. O senhor olhou para mim, sorriu e falou assim, ótimo, parabéns, boa análise. Eu não esqueço disso. Então, eu entendi que se um capoeirista me mostra um martelo, eu tenho a consciência que se ele solta o pé, mesmo que seja um aluno, se pegar no queixo, vai balançar o cérebro da nuca, vai faltar oxigênio no cérebro e eu corro o risco de apagar. Então, assim, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter noção da capoeira, e a maior dificuldade para mim é que eu via muitos pontos vitais nos capoeiristas que eram agressivos, e eu entendi que se eu aplicasse o movimento, eu corria o risco de carregar na minha mente a culpa de ter deixado uma mãe triste ou um filho sem o pai. Ou um pai que não fosse trabalhar no outro dia. Então eu me afastei completamente devido à violência. E eu falo para todo mundo, dificilmente vai se encontrar um esporte perigoso igual a capoeira. Né? A adaptação para mim foi difícil, foi muito difícil. Não deixa de fazer muito sentido, que a capoeira, eu costumo comentar, eu costumo falar, a grosso modo, eu acredito ter sido o primeiro vale tudo da história, principalmente da história do Brasil. Porque dentro da capoeira, hoje se tem um pouco mais de fundamento, que na verdade são mais regras, limitações dentro da roda de capoeira, mas é dedo no olho, é puxar a calça do cidadão ali. Tantas coisas existiam na capoeira, talvez hoje não são feitas, mas que deixa a capoeira como uma arte que podia tudo, na verdade, né? E transformando ela assim num perigo eminente. Hoje eu falei com um rapaz assim, né? Ele perguntou para mim assim, qual artes marciais que eu podia comparar a capoeira? Eu falei, pai, todas. Se você tirar a ginga, ela é todas. Você só tira o nome que é dado, o nome brasileiro para os golpes, né, para os movimentos, e se você pegar os movimentos da capoeira sem a ginga e colocar o nome do Muay Thai, ela é um Muay Thai. Se você pegar o kickbox e colocar o nome do kickbox, ela é um kickbox. Se você pegar o karatê e colocar o nome do karatê, a base do karatê, ela é o karatê. Então ela é a arte marcial mais completa para mim do mundo. Se o capoeirista estudar ela então, e o corpo humano, ele não precisa de mais nada. E estudar administração, né? Boa noite aí, Ariel, que chegou por aí, o Alex, o Filipinho também fez uma pergunta, tá dentro do quadro das perguntas que eu vou fazer aqui para o Contramestre Pestana também, mas você falou alguns nomes de alguns capoeiristas que foram espelhos para você mudar um pouco o seu jeito de capoeirar, até você se melhorar, se evoluir. Mas quando você começou a ver o mundo da capoeira, seja através de fitas cassetes, de fitas VHS, ouvir e ver, quem eram as inspirações do Contramestre Pestana? Quem, quando o Mestre Pestana falava, cara, que esse cara jogando aí, eu quero jogar um dia aqui nesse cara, eu quero fazer isso que esse cara faz, esse cara é muito bom. Então, assim, para mim, onde eu me inspirei, os toques de birimbau, onde eu passava tocando, na minha época eu ficava às 4 horas querendo fazer os voos do Diego, querendo fazer tudo que ele fazia, o que estava na capa do disco. Então eu queria fazer tudo aquilo. Naquela época era Suassuna. Suassuna, para mim, era o que eu assistia, era o que via, o que eu tinha na minha mão. Quando eu ia nos meus primos, é o que eles tinham em mãos, né? Então ele era querendo ou não, ele era o capoeirista do momento. Ele é o cara que expandiu. O material que tinha, né?
Era o É, material que, né? A briga então, até assim, pra o pegar tempo nas bancas de... Isso. Mas um cara que, assim, eu falar assim, eu me inspirei nesse cara para jogar, mestrando, para mim é complicado, mas eu dou o nome de cara que me fez eu buscar o crescimento, que batiam demais em mim, entendeu? Então, assim, um é o professor Paulinho, que infelizmente eu não tive chance de jogar com ele novamente, é um cara que eu gostava muito, né, que ele faleceu. O outro é o professor Borracha, né, esses caras batiam, judiavam demais da gente. Então, esses caras, eu me inspirava neles porque eu precisava crescer, né? Só que aí Curitiba me mudou completo. Eu sou apaixonado por Curitiba e, sabe, assim, eu não tenho assim um espelho assim, foi tal capoeirista e eu mudei meu jogo, porque assim, eu peguei vários capoeiras da época e busquei o meu estilo, né? A minha forma de desenvolver, porque eu entendi que a capoeira era pergunta e resposta. Não eu tinha que saber responder a pergunta da forma correta. Então eu dizer Voltou? Cadê tu? Voltou, tá aí. opa, ouviu aí, mestrando? Mas Vi assim, certinho. o tempo foi passando, mestrando, e a gente foi olhando outras pessoas, né? Eu sempre fui didático, né? Desde quando eu comecei, sempre busquei técnica, sempre busquei ser didático, não para ser diferente, mas eu sempre conseguia ver a capoeira numa parte administrativa, sempre consegui ver a capoeira de uma forma. Então, assim, as apresentações sempre eram sincronizadas. Então, assim, o outro espelho que eu tenho com o passar do tempo, que me inspirou mesmo, que foi onde eu desenvolvi a Shibata, ou a Ushibata, não sei se é assim que todos conhecem hoje, foi o mestre Sergipe, né? Ele é conhecido pela Shibata que ele faz, né? Que ele tem. Entendeu? Então, mas Tomei assim, muita chibata nessa eu jogo. olhei para vários capoeira. Me lembre, me ajude aí a fazer umas recordações do estado. Lembra de algum evento, alguma roda que ficou marcada dentro do estado de Rondônia para ti, que foi muito axé, ou foi muito emocionante, ou algum jogo fantástico, alguma roda que te vem muito à mente, assim, que fica marcado na sua cabeça? Boa noite, mestrando Canelão. Boa noite a todos aí. Mestrando, eu sou assim, para mim, dizer, foi tal evento é complicado, porque eu sempre tive comigo que quem faz o axé sou eu, ele está dentro de mim. Eu preciso estar com isso dentro de mim para que o jogo de capoeira flui, para que a instrumentação flua, tá? Mas, assim, alguns eventos que fizeram a diferença na minha vida, que eu acredito que deve se dar na mesma forma, foi o evento do Abrace. Foi quando estava hoje ele é mestre, na época era contramestre Jeb, estava contra mestre Caboquinho, foi evento aí em Pimenta Bueno, os recentes agora, né? Tá? Um outro evento no meu passado que fez uma grande diferença foi quando eu vi o mestre Azulão, tá? E o mestre Luiz trocando dentro da roda aquilo, eu fiquei louco com aquilo, eu falei, esse negócio que eu quero, tá? E não teve esse negócio de parar em base e ficar dando soco um no outro, não. Era AU, era batendo no AU, era batendo no AU do peão de mão, era batendo no martelo na ginga, era rasteira, tava galopante, desprezo. Isso foi em Vilhena? Vilhena? Não, esse evento foi em Ji-Paraná, eu era senzala da Bahia na época, eu era corda verde. O Vieirinha que acabou com esse jogo deles, o mestre Vieirinha. Entendeu? O mestre Vieirinha que acabou com esse jogo dele e depois um jogo assim que me chamou a atenção foi do mestre Carlinho Cacoal, foi onde eu vi a primeira parada de mão que o irmão dele, o mestre Fernando, de Campo Grande, veio. Então, assim, o evento em si, eu nunca consegui me chamar a atenção, mas são detalhes de alguns eventos. E o evento que marcou minha vida... Oi, pode fazer. Falar, pode terminar. Pode falar. Um evento assim que marcou minha vida foi ser graduado junto com o Caveirinha, né, cara? Porque o Caveirinha, ele mudou a minha história de pensamento de roda. Então, assim, o Caveirinha, para mim, ele é um cara que não me mudou só como capoeirista. Né? Ele tem uma marcação na minha vida igual o senhor tem, mestrão. Né? O Caveirinha, ele me mudou como homem. Né? Ele sentou comigo durante 6 horas e ele falou as verdades para mim que eu não esqueço nenhuma palavra.
do que ele me falou. Então foi aonde o Caveirinha foi que me deu o incentivo de ir para Curitiba. Legal, legal. Entendeu? Buscar mais, né? Você falou aí de alguns eventos, eu não tive a honra de participar, mas eu ouvi muito falar de um evento em Vilhena, ao que sempre me falaram, era ou é um dos maiores eventos da história de Rondônia que você fez. E diz que tinha muitos alunos, mais de 2.000 alunos, tinha muita gente aí nesse evento em Vilhena, seus alunos, tá? Seus alunos. Eu me lembro da época que a galera de Pimenta Bueno foi para esse evento, foi um ônibus aqui de Pimenta Bueno, e disse que foi um evento fantástico. Como é que foi esse evento? Conta um pouco pra gente desse momento aí, porque dentro de Vilhena, eu acho que está marcado na história de Vilhena, você foi o professor com mais alunos aí dentro de Vilhena. Eu acho que não tem o que falar sobre isso aí, dessa história sua dentro de Vilhena aí com essa galera. Acho que boa parte de Vilhena aí passa por ti e te chama, ei, professor, e aí, mestre, aí? Mestrando, eu agradeço o senhor pelas palavras, deixa eu respirar aqui para não chorar, porque lembro de tempos bons, né, que fez a história. Eu ganhei muito dinheiro em Vilhena, hoje eu faço uns trabalhos aqui, ganho, toda vez que eu dou aula de capoeira eu ganho dinheiro, graças a Deus, sou muito feliz por isso. E o evento, Mestrando Gão, ele foi muito bem planejado, ele foi muito bem administrado, eu tive toda uma equipe por trás de mim, pessoas que cuidaram na parte de marketing, eu tive assim uma equipe de pelo menos 50 pessoas tomando conta cada um da sua parte, né? E foi quando eu trouxe o sistema de corda aqui para Vilhena, algumas pessoas não concordaram, perguntando se eu ia amarrar boi, então assim, essas coisas me entristeceram muito no estado e aqui em Vilhena também. E eu não desisti não, eu continuei, fiz o evento, tinha 3.000 alunos, nem todos foram graduados, mas tinha 3.000 alunos, tá? São poucas pessoas que lembram. Então, assim, o evento ele foi feito, é uma coisa assim que eu falo, até falo em umas palestras que eu falo, né? Algumas pessoas. O problema do evento de capoeira é que ele é feito para capoeirista. Quando o grupo de capoeira entender que o evento de capoeira ele é feito para a população da cidade local, ele consegue superar aquilo que ele pretendia fazer. Se ele tiver um organizador de evento, uma pessoa que entenda da parte de organização, saudade dos seus meninos, hein? Fui aí e voltei renovado aí. Então, assim, o que fez a diferença foi toda a equipe que tinha na época, né? E o evento foi feito para a cidade, né? Não foi feito para os capoeiristas, né, do estado nem do país, mas foi feito para a população, para que a população conhecesse o que eu estava oferecendo para elas. Essa foi a diferença no evento daqui, Cristiano. Isso, na verdade, é uma coisa que os capoeiristas demoraram muito para perceber. Tá? Não vou falar dentro de Rondônia, porque nós vivemos no interior do país, é claro que tudo aqui demora um pouco mais para poder chegar. E é claro que as cidades pequenas, o fluxo de gente para ir assistir um evento é muito maior do que uma cidade um pouco maior. Porque, querendo ou não, as atividades a serem feitas dentro da cidade são menores, né? São menos atividades para poder ser feitas, mais diversidades, né? Dentro de uma cidade pequena. Então, com certeza, uma cidade pequena vai ter um público, de repente, maior do que uma cidade grande. Porque os eventos de capoeira não têm atração para o público. Uma pessoa que está aqui assistindo, que eu tenho que tirar o chapéu sempre para ele procura fazer muita coisa relacionada com a parte cultural da capoeira, que é o Alex. Ele faz muito tipo de dança, ele procura sempre fazer uma ukulele, sempre fazer puxada de rede, tá? Que isso, querendo ou não, para quem está assistindo, eles gostam de ver. Por capoeirista, muitos capoeiristas estão saturados, cansados, mas com isso, quem perde é a capoeira. Quem perde é a capoeira, porque o capoeirista deixa de ver, por exemplo, que o senhor faz uma apresentação aí que me enche os olhos, cara, eu quero essa apresentação no meu evento, eu quero fazer igual, eu quero fazer melhor. Talvez falta isso para os capoeiristas, esse desejo de fazer essas atividades com maior vontade.
apresentações durante o evento, apresentações voltadas para o lado capoeirístico. Então, na verdade, é isso que perde o público. Pra gente, a capoeira tocou um berimbau, tá lá na boca da roda, tá em pé todo mundo. O público, ó, tá nem aí. Uma coisa que eu fiz aqui, mestrando, quando eu cheguei em 97, a primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa de mercado. Eu, antes de começar a dar aula, durante 2 semanas, eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu fui conhecer quem era Vilhena, quem é a população de Vilhena, quantos anos tinha a cidade de Vilhena, quem fundou, quem são os pioneiros que abriram a cidade de Vilhena. Então eu fui descobrir quem era a população. Então quando eu cheguei aqui, eu fui muito criticado, falaram muita coisa, disseram que eu ia ficar rico, eu ia comprar avião. Né? Na época eu era meio ignorante, eu peguei e falei, não, vou comprar avião não, vou comprar um foguete, que é para mandar vocês para a Lua, ver se vocês ficam lá. Hoje eu não falaria isso, mestrando. Então a primeira coisa que eu fiz foi conhecer a população, e Vilhena é uma cidade, eu sou mais velho que ela como cidade, como município. Né? Eu tenho 45 anos, ela tem o que? Eu acho que 40, 35 anos, uma coisa assim. Então, assim, na época, quem mandava na cidade era o pessoal do Rio Grande do Sul, né? E eles são o quê? Eles são um pouco racistas, eles não gostam muito da cultura negra, eles não gostam muito da capoeira. A capoeira, quando eu cheguei, tinha capoeiristas aqui, mas eles não tinham uma boa índole, então eu fiz uma coisa diferente. A primeira academia que eu dei aula aqui, ela tinha 4 anos, nunca tinha entrado um homem dentro dela, era só para mulher, eu fui dar aula direto nela, pela postura, né, pelo que eu estava apresentando. Então, assim, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu lancei, né, na época era Zambi, e eu lancei, né, no rádio, na televisão, vem aí Zambi, você sabe o que é Zambi? Aí ia no rádio fazer entrevista, e eu falava assim, se você souber o que é Zambi... Oi? Isso na década de 90. Isso foi em 97, quando eu cheguei aqui, 97, 98. Então eu fiz algo assim que mexeu com a cidade, né? Eu trouxe o que eles chamam hoje eu trouxe a aeróbica para cá, eu pegava a movimentação da capoeira, os exercícios da capoeira e colocava música agitada naquela época. Então eu cheguei a ter aula só com mulheres, de 100 mulheres aqui. Legal. Hoje está no Brasil inteiro isso, né? Não é criação minha, isso eu trouxe de Curitiba. Eu vim de uma das maiores capital mais querida do mundo. Eu vim cheio de novidade, né? O meu erro foi não evoluir, mestrando Cão. Foi não evoluir. Eu errei em não evoluir. Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, você chegou no momento desse daí. A capoeira pro Contramestre Pestana. Contramestre Pestana é mais São Bento? É mais Benguela? É mais Banguela? É mais Angola? O que faz mais a cabeça do Contramestre Pestana? É tudo? Mestrando Cão, que essa pergunta sua ela é interessante, hein? É interessante, faz a gente refletir. Mas assim, mestrando, eu vou trazer uma resposta que eu sempre carreguei comigo, tá? De 97, se eu falar muito de 97, eu sempre trago isso comigo. Eu aprendi que eu preciso ser capoeira. Quando eu quero ser capoeira, eu posso querer escolher alguma... Porque, assim, eu não cresci da capoeira Angola, eu fui conhecer capoeira Angola para fora. Foi lá que eu fui conhecer os procedimentos e me apaixonei por ela. Infelizmente, aqui eu não consegui tá, desenvolver ela, mas eu me encantei por ela. A capoeira regional, eu não posso dizer que eu aprendi capoeira regional porque eu fui buscar, porque eu jogava São Bento. Né, um São Bento Grande de Angola, um jogo puxado, batido, tá, que as primeiras rodas que a gente era rua. Tá? A benguela, eu vou usar a sua frase, né, mestrando? A benguela está dentro de você, basta você deixar ela desenvolver. E assim, eu tenho um estilo de jogo, de ensinar a benguela, ela é um pouco assim diferenciado, né? Porque para mim a benguela eu não posso encostar no senhor, eu não posso deixar a minha sequência de movimentação. Né? Então eu vejo que a benguela eu mostro o domínio que eu tenho, não só dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, tá? Como eu mostro o domínio do meu corpo e eu mostro para o meu oponente a minha capacidade que ele ainda não conseguiu ver. Tá? Eu não consigo definir o Contramestre Pestana como um estilo de capoeira. Porque se a gente olhar os antigos, rapaz, onde eles caíam, eles jogavam. Eu não consigo definir, mestrando, que estilo de jogo eu sou. Porque se eu for regional, eu vou ter que praticar as 8 sequências de bimba, meu joelho não aguenta mais não. Minhas costas, tô velho já, rapaz.
Ó, a barba branca. A capoeira Angola, mestrando o Gão, ela, né? A capoeira Angola, mestrando, ela exige muita concentração. Tá? Ela exige muita concentração, muita força. E eu não consigo me definir como um estilo, eu consigo só me definir como um educador de capoeira, mestrando. Eu falo sempre, eu sou um educador de capoeira hoje. Legal. Aproveitando que acabou até entrando aí professor Bogado, uma música antiga e uma música que seja antiga ou nova, que toca o Contramestre Pestana, que ou toca, ou faz chorar, ou faz jogar, ou dá ânimo, ou dá tristeza, alguma música que mexe contigo. E uma música do passado, alguma música do passado que vem na sua mente. Eu sempre lembro da minha, uma música que me lembra muito os treinos com o Mestrando Paredão. Meu hospital e meu cinto é cemitério. Era uma música que falava de brincadeira e tinha super-herói nela e tinha um monte de coisa, então era uma música que eu gostava muito. E o Contramestre Pestana, das antigas. Música das antigas, que mexe comigo, eu canto ela, eu canto pedaços dela até hoje, é do Suassuna. Ah, meu tempo faz tanto tempo, e o meu tempo não volta mais. Quando os negros de Aruanda cantavam todos iguais. Então essa música, a gente arrupia, vamos parar, senão a gente começa a chorar e o pessoal tira a sarra da gente. Essa música eu sinto o cheiro daquela época. Quando eu escuto essa música, eu sinto o cheiro da academia daquela época. Eu sinto as dores também. Sinto as dores daquela época. Uma música assim, que mexe, assim, que para mim tem muito valor, se eu não me engano, do Mestre Fanho. Ela é assim: se você faz um jogo ligeiro, dá um pulo pra lá e pra cá, não se julgue tão bom capoeira, porque a capoeira não é tão vulgar. Para ser um bom capoeirista, para ter muita gente que lhe dê valor, você tem que ter muita humildade, tocar instrumento e ser bom professor. Então essa música, assim, ela mexe muito comigo, ela mostra para mim, essa música, ela mostra para mim a base de quem eu sou. A música para mim ela tem que ter um fundamento, um início, um porquê. Tá? Tem uma música aqui, o Mestrando Gão, que ela mudou a minha forma de pensar quando eu ouvi ela em Curitiba. Eu vou tentar lembrar ela aqui. Ela fala assim: eu ouvi ela na Angola, já ouvi na Benguela hoje, já ouvi ela na Regional, mas em Curitiba eu vi o mestre Jim Kelly, cantando ela na roda, onde estava o mestre Pernambuco, né? Tava o mestre Kunta Quintê do Paraná. Então, assim, que foi lá no Shopping Miller, em Curitiba, que eu não consegui jogar. Como é que joga também, né? No lugar daquele. E tem que ter você tem que ter muito conhecimento para jogar lá. Não é que precisa ser bom, você tem que ter conhecimento e respeito. Então a música ele cantou bem assim: eu fiz um pacto com Deus e jurei que eu iria me vingar contra um nego muito forte que jogava para matar. Mas o tempo foi passando, eu fiquei a imaginar, para ser um bom capoeira tem que ter bom fundamento e muita ginga para jogar. Esse pedaço me chamou a atenção. E aí depois eu procurei ele e pedi para ele me explicar a música. E eu queria que ele me explicasse esse pedaço. Por que para ser um bom capoeira tem que ter bom fundamento e muita ginga para jogar? Foi aí que eu desisti de voltar de Curitiba e me vingar de todo mundo que me batia. E fui buscar conhecimento e fui treinar. Porque eu ia descontar, mestrando, sério. E muito mestre ia passar apurado, meu irmão. Oi? Se ele soubesse o tanto de jeito que ele salvou, hein? E eu voltei de lá com 95 quilos de massa, treinado, tá? 97 marcou minha vida, Gão. Essa música do Fanho que você contou, tem uma historinha dela aqui. Eu não sei a qual que ela é verdade, inclusive se tiver alguém aí do Acre que participou desse evento, possa confirmar para mim. Eu ouvi, assim, em histórias, diz que o Mestre Fanho estava no evento do Acre, e ele começou a cantar essa música lá. E quando ele começou a cantar essa música lá, todo mundo começou a cantar junto com ele. E ele começou a chorar. Porque ele viu até onde atingiu a música dele, né? Porque ele é um mestre muito conhecido, mas tipo assim, muito conhecido, mas de repente ele não sabia a grandiosidade no Brasil,
querendo ou não, Rondônia, Acre, Amazonas são territórios bem afastados das grandes capitais. E ele começou Sim, a cantar e todo mundo começou a cantar junto com ele a música. Então ele ficou emocionado com todo mundo conhecer a letra da música dele. E, poxa, cara, eu acho que isso é um reconhecimento tão grande. é verdade. Eu não tenho ídolos tipo Beckham, Ronaldo, Neymar, esses caras assim, mas eu tenho ídolos na capoeira. Caras na capoeira que se eu for conhecer, quando eu fui conhecer, eu me arrepiei, eu me emocionei, eu fiquei nervoso. Eu acho que essa é a vida do capoeirista, você entendeu? O cara tremer, vai apertar a mão do mestre, o cara fala, caralho, velho, eu tô na frente de frente, cara, que eu só vim em fita. E o Mestre Fanho é um ícone da capoeira. Essa música, o capoeirista, principalmente da década de 90, que não conhece ou nunca ouviu essa música, não participou da capoeira da década de 90. Mestrando, o senhor tocou num assunto interessante, né, sobre chegar perto dos mestres. Então, assim, as pessoas falam assim para mim, já me chamaram nos cantos, né, ou no privado, mas cadê o Pestana? Você não toca, você não joga, você não canta. É porque, assim, para mim é emocionante, entendeu? É emocionante eu pegar na mão do senhor, do Filipinho, do Canelão. Então, assim, eu vi vocês criança, eu via que vocês paravam e ficavam me olhando, né? Então, assim, eu tive com Escova, que está em Porto Velho, cara, eu fiquei no quarto, no Gico, aquele cara me lembrou de tanta coisa da minha vida que eu não lembrava, eu chorava a noite inteira, eu não dormia no último Gi. Porque assim, eu falo que Deus colocou no quarto com ele para me lembrar de quem eu era. Ele me contou coisa que até hoje eu não acredito de que eu fazia no jogo, na roda, que eu tocava. Eu não acredito, tem coisa que eu não acredito ainda. Quando eu converso com ele, então assim, para mim, quando eu chego perto do senhor, Filipinho, Canelão, sabe? Para mim, eu pegar na mão de vocês, eu estar perto de vocês, eu me sinto assim, agradecido por poder ver aqueles meninos, né, que muitas pessoas, por algum motivo, não davam atenção, vamos colocar assim. E Travou. Volta. Volta. Eu ia até fazer uma pergunta para ele aqui também, e deixo para a galera de baixo aí. Eu não fiz essa pergunta, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e eu falo ela sempre para meus alunos, sobre a peneira da capoeira, né? A capoeira é uma peneira muito grande. Tem o grau maior, o grauzinho menor. Vou chamar ele aqui de novo. E eu não era o melhor capoeirista da minha época, dos melhores alunos. Eu não era nem entre um daqueles bonzinhos. Eu não era nem entre os bonzinhos. Eu era daqueles mais ruins de todos. Eu acho que é o quê? Acho que acabou a bateria do celular dele. A Pri tá chamando aqui. Chamando a Pri ali. Então, eu não era um dos melhores. Eu acredito que boa parte, todo mundo que eu pergunto fala, não era. A Pri saiu. A Pri entrou, a Pri saiu. Eu achei que era ele que estava chegando por ali. Deixa eu ver aqui se tem uma. Vou mandar de novo. Chamando ele aqui. E aí, galera, vocês? Lua, Felipe. Voltou o meu, cansou. Aí voltou. Beleza. Voltou. Aí tá o quê, mestrando? Tá. Voltei. A Pri mandou a solicitação, achei que era ela. Chega a bateria dele, vou mandar ali. Mandei, mas não. Deixa, depois nós pega ela. Deixa ela. Eu fiz uma pergunta aqui, não sei se chegou a ouvir ela aí. Não cheguei. Não. Sobre a peneira da capoeira. A capoeira é uma peneira muito grande, né? Normalmente aquele capoeirista que é bom e aprende tudo muito rápido nos primeiros anos, ele para com a capoeira. Eu vejo muito isso. E quem progride, quem continua, normalmente é aquele mais ruim, que demorou muito para poder aprender até fazer um AU. O Romário que falou eu aqui, o Romário só tinha um chute forte, ele era um dos piores que tinha na turma. Ele só jogava futebol, ele não sabia jogar nada. Ele só era bom na pernada, só tinha um chute forte. Os bonzinhos eram outros. Hoje os bonzinhos não continuaram mais. Você entendeu? Eles costumam dizer que eles continuaram de teimoso. Talvez. Você era um dos bons, né? Ou não?
Mestrando, eu não. Eu disse assim, eu desenvolvi rápido devido aos meus primos, né? Eu tive uma instrução, mas eu não era tão bom assim não, mestrando. Eu não sabia fazer nada, eu não sabia jogar vôlei, bola, nem nada. Foi a capoeira que me ensinou a fazer tudo. A Através dela eu luta tive que ela é ruim coordenação até hoje, ó. motora. Oi. A luta funk é Então, ruim até assim, hoje. depois do meu primeiro ano da capoeira, mestrando Gão, aí eu desenvolvia rápido. Mas eu tive eu tive boa instrução, né? Eu desenvolvi muito rápido a época de graduação, né? Então eu sempre fui persistente. Eu sempre fui persistente. Então eu sempre busquei estar na segunda graduação, mas eu queria estar igualado no conhecimento, no jogo, com o instrutor, professor. Sempre pensei assim. Nunca pensei diferente. Mas sem Legal. desrespeitar, né? Sim, sim. Pensando gancho chegando por aí. Outra pergunta que eu faço sempre pra galera é sobre Né? o prato de comida. Você tá na casa dos outros, você come a comida que ele te dá, que tem lá, voltado pro lado da capoeira, é claro, ou você não come? Mesmo que tenha giló no prato, mesmo que alguma coisa esteja sendo feita na roda de capoeira que não é do seu conceito, não é do você fazer. E quando eu falo assim, eu não falo nem coisas exageradas. Eu falo, por exemplo, o cara fazer uma chamada de Angola num jogo de São Bento Grande, jogo de Benguela, um jogo de Banguela, ou o cara fazer alguma coisa que você desconhece na capoeira, que não é do seu perfil capoeirístico. Você segue ele, você faz, porque está na casa dele, no evento dele, na academia dele, você come a comida que ele te der. Mestrando Gão, eu vou ser bem sincero pro senhor. Eu não vou, não. Eu não vou, não, porque a capoeira, para mim, ela é cheia de malandragem. Todas as vezes que eu confiei, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu confiei dentro da roda de capoeira, eu quebrei a cara. E a última, eu perdi 7 mil reais na última vez que eu confiei. Então, assim, eu vou naquilo que eu conheço. Se tiver eu e o senhor, eu vou. Mas outras pessoas, mestrando, não. Eu já fiz treinamento com o professor Filipinho aqui em Vilhena, que eu não faço com outra pessoa. Ele sabe do meu ombro, ele sabe da minha clavícula, ele sabe que se eu bater lá no chão, eu vou ficar aí quase 3 meses sem trabalhar. Fiz treinamento com ele aqui, graças a Deus ele só me favoreceu. Entendeu? Então, o Romário, faço treinamento com o Romário, o professor Romário aqui, e o Romário é doido, é viciado em treino esse homem, pelo amor de Deus. Sem ventilador, com o ventilador desligado, sempre. Ele chega pedindo para desligar o ventilador. Desse jeito. Então, assim, mestrando, eu me alimento, eu nunca rejeitei nenhum tipo de comida, sendo sentido figurado ou literal. Não, mas dentro do jogo, dentro da roda de capoeira, a roda de capoeira, para mim, é a mesma coisa que eu estar dentro de uma cova e eu tô dominando ali várias najas ali. Sabe? As najas, elas são domináveis, elas respeitam, mas o primeiro vacilo que você entrar no jogo dela, ela te pica. E naja, para mim, só é dominada se tirar a presa dela. Fora isso, ela não é não. O capoeirista tem que aprender a lidar com isso, né? Tem que aprender a lidar Perdão com dos isso. mestres aí, eu não chamei ninguém de cobra não, pelo amor de Deus. Hein? E, na opinião do senhor, o que o capoeirista precisa fazer para vender melhor o produto capoeira para a sociedade que desconhece a capoeira ou que tem preconceito com a capoeira? Mestrando, o senhor usou uma palavra interessante. Eu estava preocupado sobre me perguntar essa aí, outras perguntas, mas é igual eu falei para o senhor, eu estou um livro aberto. Tá? Eu sou empresário, sou empreendedor. O senhor falou uma palavra interessante. Vender a capoeira, o mundo que... Primeira coisa, mestrando, precisa olhar para o espelho, né? Porque ela não vai comprar os movimentos da capoeira e nem a capoeira, ela vai comprar primeiramente o capoeirista. Né? O que esse capoeirista fornece para essa pessoa? Então, os capoeiristas estão esquecendo que a capoeira por si própria, ela é completa. Mas o capoeirista, pessoa, ele ainda não é completo. Ele precisa se completar, ele precisa ter um conhecimento secular a capoeira, que é de venda.
Ele conhece a mercadoria, ele conhece o produto, mas ele não conhece o seu cliente. Nem todas as pessoas vão praticar a capoeira. A minha capoeira hoje em Vilhena, ela não é vendida para adulto. Ela é vendida uma capoeira pedagógica. Ela é vendida uma capoeira para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa eu vendo ela aqui e ganho dinheiro com ela. Então, o capoeirista precisa se conhecer primeiro, se conhecer, ter determinação, ter um plano de ação, tá? E ter um projeto. Ele precisa ter um projeto, como ele vai trabalhar, em que área ele vai trabalhar. Então, a primeira coisa que eu sempre fiz, antes de eu trabalhar capoeira pedagógica, eu apresentei para minha esposa e apresentei para o meu filho, se eles comprariam de mim o meu material, a minha forma. Então, o capoeirista ele quer vender os movimentos da capoeira, mas a população de hoje ela é uma população ciente. Né? Então, eles querem ver papel. O capoeirista não sabe fazer isso. Até capoeiristas que têm faculdade de educação física, tudo, não estão sabendo fazer, porque quando você começa a ler, está o texto sem contexto. Né? Eles querem colocar certo. O que eles querem. Então, para você vender a capoeira hoje, precisa se conhecer, você tem que entender um pouco de vendas. Então, eles querem ser líder, ser um bom vendedor, mas não ler um livro por mês. Se não vender um livro, se não souber se expressar, se não souber conversar, eu falei ultimamente para um rapaz que quando o capoeirista ele desenvolver relações humanas dentro dele, a capoeira muda na vida dele aonde ele mora. Ele precisa trocar de lugar. O dia que o capoeirista desenvolver relações humanas, que é o que falta no mundo capoeirista, é isso. É se conhecer. O capoeirista não estuda, o capoeirista não lê, o capoeirista não busca um conhecimento de venda, ele não consegue se apresentar, ele não tem uma... Eu não falo ser lindo, ser um Brad Pitt, ser o ator do Titanic, é ter uma boa apresentação, tem que ter uma boa dicção, senão não consegue vender a mercadoria. Eu vejo o capoeirista hoje, mestrando Gão, como uma águia que foi criada dentro de um galinheiro. Ele está esquecendo de voar. Ele só consegue comer ali junto com as galinhas, porque ele foi criado desde pequenininho. Ele precisa ir para o mundo. A capoeira precisa hoje saber que ajudar o teu colega, desenvolver o trabalho do seu colega, você não está criando concorrência. Quanto mais capoeiristas bem-sucedidos, mais a capoeira vai dar valor. Tem pessoas que treinam comigo que não vão treinar com o senhor. Tem pessoas que treinam comigo que vão deixar de treinar comigo, vão treinar com o professor Filipinho, vão treinar com o Romário. Eu tenho pessoas que treinam comigo por causa do Romário. Sou encantada pelo estilo de ginga dele, a movimentação dele. Então, é isso que o capoeirista precisa entender. Nós não somos donos de nada. Né? Quanto mais supermercado numa cidade, mais valor tem. Preço não abaixa. Exatamente. Você vai vender... E saber dar preço no estilo do Gão. Você vai vender a experiência que a pessoa vai ter lá. Você vai vender o tratamento. Você não vai vender o produto só, né? E preço, né, mestrando Gão? Minha mensalidade aqui é R$100. Não tem conversa, não. É R$100, não tem. Se quiser. Você estava falando sobre a questão do capoeirista ler livros, essas coisas que muito poucos fazem. Eu acho que da classe capoeirista, você não consegue colocar 30% dos capoeiristas lendo livros. Eu acho que é muito. Eu, no primeiro ano de faculdade que eu fiz, a professora minha, que eu chamava ela de musa estudantil, a professora Dagmar, ela estava falando que ela foi para o curso de mestrado ou era doutorado, agora não me recordo. E o mestre dela, no caso o tutor dela, falou: quantos livros por ano você está lendo? Ela por ano não, por mês você está lendo. Quantos livros por mês você está lendo? Ela falou: mestre, eu não consigo calcular por mês, porque tem mês que eu leio mais, leio menos, mas por ano, no caso, para mim chegar aqui, eu leio a média, tá, de 40 a 45 livros. Da minha área, eu leio cerca de 10 a 15 livros. Pelo nosso cálculo na hora da aula, deu mais ou menos 60 livros. Você sabe o que o mestre dela respondeu para ela? Falou: e é assim que você quer ser mestre? É assim que você quer terminar? Lendo só isso? Cara, 60 livros por ano. Eu não leio
3 por ano. Eu não leio 3 livros por ano. Durante o curso, eu li bem mais. Mas, cara, é absurdo a gente pensar que a gente chega a algum lugar sem a gente estudar. Foi o que a gente respondeu para o professor na hora disso. Mestrando, tudo é um trabalho, né? Eu não sabia ler nem escrever e fiz muita coisa sem saber ler, sem escrever, né? Eu estou aí há 11 anos tentando me recuperar do acidente, eu tenho lido muito livro e eu aprendi uma coisa, mestrando, se nós conseguimos ler 2 livros por mês e aplicar eles, nós vamos se tornar homens ricos. O senhor tocou num assunto importante, né? O livro focado naquilo que eu quero. Então, hoje eu busco ser um coach, né? Eu sou um coach. Eu agora vi recentemente que existe cursos para coach na capoeira. Você desenvolver outros capoeiristas. Me interessei muito. Vou me tornar coach, tá? Porque isso é o que eu vejo que você consegue desenvolver um grande trabalho. Se os capoeiristas que não leem, se eles conseguirem ler um livro durante 3 meses e eles aplicarem, eles conseguem fazer um desenvolvimento muito grande no mundo da capoeira. Né, no mundo da capoeira. Então, assim, eu tenho... A base que está segurando aqui o meu celular, ó, são livros. Ó. Olha aí, ó. Eles não então, por exemplo, para isso não, tá? o mestrando, o senhor sabe que eu hoje sou pastor, né? Eu sou pastor, jogo capoeira, o senhor sabe disso, Na verdade, eu nunca escondi do senhor. Uhum. Um dos livros, inclusive, que está segurando aqui é uma Bíblia. Eu vi aí, eu vi. E muito interessante ela, viu? Eu tenho uma dela aqui em casa. Então, assim, mestrando, as pessoas, elas me perguntam, né? Por que eu leio tanto? Como que eu vou saber falar com um jovem? Como é que eu vou saber falar com um casal? Só que a minha experiência de vida não é suficiente. Né? Então, eu aprendi dentro dos livros, somente dentro da Bíblia, que existe momento para falar, existe momento de se calar, entendeu? Existe momento de se aproximar, existe momento de se afastar. Como é que eu vou saber de uma coisa dessa se eu não ler? Né? Fato. Mas um dos caras que eu admiro muito... Pode falar. Um dos caras que eu admiro muito nessa questão que nós estamos falando, mestrando, é o senhor. Porque quando o senhor era pequenininho, sentado na rodoviária, o senhor falou para mim que o senhor detestava estudar. Eu não esqueço daquele dia nunca. Ficou comigo ali até a hora que eu peguei o ônibus. Falou, não, mas eu não gosto de estudar não. Eu falei, pai, você tem que estudar. Hoje as pessoas pisam em você, amanhã você vai ser maior do que elas. E hoje eu olho para o senhor, hoje o senhor é um exemplo. Grande mestrando. Não, pai. Contrabés Pestana, meu querido, deixa eu te falar. A gente está encerrando, acho que falta 3 minutos para a live fechar, que ela fecha automaticamente com 1 hora. Capoeirista, empresário, coach, pai, marido, pastor também. Se quiser, gostaria que você deixasse uma mensagem para os capoeiristas que estiverem nos vendo, que vão nos ver, que esse vídeo vai para o YouTube. Tá? Antemão, um beijo, um abraço para todos. Obrigado a todo mundo por ter assistido, prestigiado aí. E você também um abração por ter dado essa oportunidade de a gente estar conhecendo um pouco da sua história. Fica a mensagem contigo aí, meu querido. Beleza, eu que agradeço, mestrando. Bom, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer a todos que estão aí presentes, os que vão ouvir. Mestrando, eu sempre deixo essa mensagem para todo mundo que ela a minha vida é assim. Né? Escolha o que você vai plantar na sua vida com toda a certeza do que você realmente está plantando. Hoje você está plantando limão com certeza, mas você não sabe se amanhã você vai ter açúcar para fazer a limonada. Né? Então, tudo o que a gente é hoje é resultado do que nós fizemos ontem. Mas o que eu quero amanhã, ser amanhã, é resultado do que eu estou fazendo hoje, agora. Então, saiba realmente o que está fazendo agora para que você seja bem-sucedido amanhã. Essa é uma frase que eu deixo todo lugar que eu vou, para todo mundo que eu vou, eu deixo essa mensagem. Plantio do que eu sou hoje, eu plantei ontem. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. E o que eu vou colher amanhã, estou plantando hoje, mestrando. Show de bola, é isso aí mesmo, tá certíssimo, excelente conselho, inclusive. Meu amigo, meu querido, muito obrigado, tá? Agradeço essa oportunidade que eu tive de estar ouvindo um pouco da sua história, passando um pouco da sua história para os nossos nobres amigos. Desculpa não ter podido ter feito as perguntas que muita gente mandou ali, tinha outras perguntas anotadas aqui, mas o nosso combinado é 1 hora de live, é 1 hora de bate-papo para a gente estar conhecendo, tá?
Forte abraço pra Beleza. você aí. Valeu, meu querido. Fica com Deus. Beleza. Mas outro dia quiser, eu respondo. Tá ok. Tamo junto. Forte abraço, mestrando. Abração. Vai lá.